Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, para que nós possamos dar continuidade à nossa matéria, não é isso? Pois bem, na última aula nós falamos e fizemos alguns apontamentos e algumas recapitulações a respeito de registro empresarial, né? Naquela aula, nós verificamos a necessidade e a obrigatoriedade de que o registro ocorra antes mesmo do início das atividades. Caso seja uma sociedade simples, essa sociedade deve se registrar no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Caso seja uma sociedade empresarial, essa sociedade deve se registrar no registro público de empresas mercantis, que é conhecido como junta comercial. Lembram-se? Ótimo. Pois bem, dito isso, quais são as outras características comuns a todas as sociedades empresariais ou a todos os empresários, né? Seja sociedade empresarial, seja empresário individual. São obrigações comuns a todos os empresários que eles se registrem, como eu acabei de dizer, e que eles mantenham a escrituração regular. Então, isso não tem como o empresário se eximir de fazer, deixar de fazer, tá? Então, qual que é, através de que haverá esse controle, né, dessa escrituração regular? Através dos livros contábeis, né, que também são chamados de livros escriturários, né, livros comerciais. Está lá no artigo 1180 do Código Civil a necessidade de escrituração, tá? A obrigatoriedade de demonstração daquela atividade. Aquela atividade ela vai ser demonstrada, escriturada através dos livros contábeis, beleza? Quem são então os empresários que precisam fazer esse tipo de escrituração? Em regra, todos. Porém, nós temos duas exceções com relação ao tipo, a forma que se dará essa escrituração. No caso do MEI, microempreendedor individual, ele é dispensado de livros obrigatórios. Essa é a primeira exceção. A segunda é o microempresário e o empresário de pequeno porte. Na verdade, a escrituração desses dois últimos se dará de forma simplificada. Não significa que eles não vão precisar fazer a escrituração. A escrituração se dará de forma simplificada. A simplificação é só no sentido de que exigirá, para tanto, livro de caixa e registro de inventário. É isso. Essa simplificação é nesse sentido, tá? Mas eles não são dispensados de realizar a escrituração. Porém, a sua escrituração será simplificada. Tá, mas vocês podem me questionar, professora, qual a utilidade, qual a necessidade, por que fazer esse tipo de escrituração? Qual a função da escrituração contábil? A escrituração contábil, ela tem a função gerencial, ou seja, é muito mais interessante para o próprio empresário ter controle das suas atividades para gerenciar aquele negócio, o que ele pode comprar mais, o que ele deve comprar menos, né? É uma questão bem prática. Existe a função e a necessidade documental, então você tem documentos que comprovam o exercício regular daquela empresa. E aqueles documentos, eles têm força probante, né? Eles são provas para fins de comprovar qualquer tipo de alegação do próprio empresário. E para fins fiscais, de controle e fiscalização, né, de incidências e pagamentos de tributos. Então, é muito mais fácil as autoridades fazendárias realizarem um controle de determinadas empresas em razão dos seus próprios livros escriturários, né, da contabilidade que aquela empresa realiza. Bom, mas quais são as espécies de livros que nós temos? Isso é importante? É óbvio, né? Nós temos que saber que existem os livros que são obrigatórios e nós temos que saber que existem os livros que são facultativos. Estão lá no artigo 1180 do Código Civil. Os livros obrigatórios, qualquer empresário, tá, tem a obrigatoriedade
de fazer o controle através dele. A falta desses livros implica sanção para os empresários. Dentro dos livros obrigatórios, nós temos os livros obrigatórios comuns e especiais. Os livros obrigatórios comuns são os livros realmente sem nenhuma especificação. Ou seja, é o livro diário, por exemplo, livro de caixa, né, que a gente sempre ouve falar. Os livros obrigatórios especiais são aqueles em que existe uma categoria específica que vai ter obrigatoriedade de fazer controle através dele. Por exemplo, as empresas mercantis que têm a emissão de duplicatas. Se houver a emissão de duplicatas, não significa que deve haver. Caso haja, aquela empresa que fez a emissão, ela deve fazer o controle das duplicatas que ela emite, através daquele livro especial, tá? E existem também os livros facultativos, que são aqueles livros que são chamados de livros auxiliares ou gerenciais. São livros que têm a finalidade simplesmente de gerenciar, de auxiliar ali o empreendedor na sua atividade. Não são livros que têm força probante, exatamente porque eles não são obrigatórios. Beleza, pessoal? Então, seguindo, quais as consequências da irregularidade na escrituração? Então, nós vimos que a regra é a escrituração contábil de forma regular e através dos livros, da utilização dos livros obrigatórios para aqueles empresários que têm a obrigatoriedade de fazê-lo. Em não fazendo, quais as implicações, tá? Em âmbito civil, esses livros irregulares não vão ter força probatória, né? Caso o empresário ele queira provar algo, um litígio, numa demanda contra ele, através dos seus livros, aqueles livros não poderão ser utilizados porque eles estão escriturados de forma irregular, tá? E aquele empresário também não vai poder pedir a falência de outro empresário baseado nas contas que poderiam ser verificadas através dos seus livros. Evidentemente, se os seus livros estão irregulares, eles não têm essa força probante, eles não conseguem comprovar, eles não têm idoneidade para comprovar aquilo que está sendo, o que o empresário está querendo provar através dos seus livros, tá? Porém, nós temos uma questão que é muito importante quanto aos livros empresariais, quanto à escrituração contábil dos livros. Esses livros, eles têm um princípio que sobrepõe as relações, que é o princípio do sigilo ou da sigilosidade. Em regra, esses livros, eles são sigilosos. Eu não posso, a qualquer momento, querer, exigir, ver livros empresariais, contábeis ou escriturários de determinado empresário. Não, exatamente em razão do livro, do princípio da sigilosidade, que está lá no artigo 1190 do Código Civil. O artigo 1190 estabelece exatamente que a regra é o princípio da sigilosidade. Porém, como toda regra tem exceção, nós temos as possibilidades, sim, desses livros serem exibidos em casos de demandas e de necessidade de solução de litígios através da apresentação, da exibição desses livros. E como se dará isso? Se a exibição for parcial, esse livro pode ser apresentado, essa apresentação pode ser feita de ofício, o requerimento pode ser de ofício a requerimento. Então, num processo judicial, o juiz percebeu que há necessidade de verificação de determinada alegação da parte, né, através dos livros. O juiz de ofício pode? Sim. A requerimento da parte pode? Sim, desde que seja exibição parcial. Caso a exibição seja total, o juiz de ofício ele não pode fazer essa solicitação, né, mandar que se apresente de forma total, só requerimento da parte. Então, existe a possibilidade de quebra, então, de mitigação desse princípio, de princípio sigiloso, através da exibição judicial ou, a segunda hipótese, através de uma exibição, de um pedido, de um requerimento de exibição dos livros administrativo. Quem tem o direito de fazer esses pedidos? As autoridades fazendárias, no estrito cumprimento da sua fiscalização de impostos, né?
Então, essas questões estão tratadas no artigo 1190 do Código Civil quanto ao princípio do sigilo, 1191 do Código Civil quanto à exibição de forma judicial ou administrativa e 1193 com relação às autoridades fazendárias fazerem esse pedido de exibição para fins fiscais, para fins de fiscalização de pagamento de impostos. Beleza? Confiram esses artigos, façam a leitura e vamos prosseguindo. Esses livros comerciais, então, eles são equiparados a documentos públicos para fins penais, tá? E a escrituração do empresário incumbe a um contabilista, ou seja, um contador da confiança do empresário vai realizar essa escrituração contábil e, em caso de inobservância de algum preceito legal, vai incorrer em determinadas sanções, né? Como qualquer outra determinação legal, pode fazer com que o empresário, a infringência, a inobservância de determinações legais, pode fazer com que o empresário responda civil, administrativo ou criminalmente por inobservar mesmo. Então, essas são as questões pontuais com relação à escrituração dos livros contábeis. Espero que vocês tenham feito a leitura do material didático que eu deixei para vocês no SGA. Caso não tenham feito, façam essa leitura. Nós vamos prosseguindo na nossa matéria. O próximo conteúdo será nome empresarial. Nós vamos começar a ver como se dá essa utilização dos nomes empresariais, como eles, quais as sociedades, as empresas que podem utilizar nome fantasia, denominação, enfim. Isso vai ser extremamente importante para o nosso conteúdo da nossa próxima aula. Então, vamos conseguir encerrar, tá? Esse conteúdo a partir da leitura do material que eu deixei para vocês. Vejam essa aula quantas vezes for necessária. Se tiver dúvida, pontuem nos fóruns que nós estamos criando para essa finalidade. Nós vamos respondendo as dúvidas para que nós possamos prosseguir elucidando todas as dúvidas de vocês, tá? Eu estou à disposição de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula, pessoal.